Olá, gente, agora começando em definitivo aqui a nossa primeira aula de Psicologia Pastoral, Reverendo William Vicente Borges, do Instituto Ictus, também da CEMAP, do Instituto Liderança, do nosso querido Reverendo Jorge Costa. Beijo no coração, Pastor Jorge, sua família maravilhosa. Eu que já tive aí a grata oportunidade de ministrar, nossos cursos de capelania civil em Vitória da Conquista. Você que ainda não é um capelão civil, procure o Reverendo Jorge para a gente ter uma nova turma maravilhosa, Nesses tempos de pandemia, a capelania civil tem feito a diferença, Os nossos capelães, Deus abençoe. Também com o nosso curso de missiologia integral, que nós queremos, ministrar aí em breve. A CEMAP, Instituto Liderança, que tem sido aí instrumentos de Deus para a transmissão, do conhecimento, a capacitação dos obreiros, daqueles que são chamados. Todos aqueles que são chamados por Deus precisam de capacitação. Todos aqueles que são chamados por Deus precisam de capacitação. Amém? Eu gostaria que você que está ao vivo nos desse um feedback do som, da imagem, nos dizendo se está tudo assim, está tudo bom, se nós precisamos melhorar alguma coisa. Seria interessante. O vídeo vai ficar aqui gravado, Nós vamos deixar aqui gravado e vamos ver se eu melhoro aqui a iluminação, ok? A fim de que possamos ter uma excelente aula, pelo menos no nível técnico, Em nome do Senhor Jesus. Então, se você pudesse dar o feedback aí, nos dizendo se o som e a imagem estão boas. Às vezes, se a internet cair, é possível, Eu dou muitas aulas, às vezes acontece de estar dando uma aula e dá um problema na internet. Fica aí que a gente retorna, ok? Para quem não me conhece, sou o Dr. William Vicente Borges, sou diretor nacional do Instituto Ictus. O Instituto Ictus tem 25 anos, trabalhando no reino de Deus, espalhando o conhecimento da glória do Senhor sobre a terra. Eu tenho uma formação teológica, sou formado também em dependência química pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Sou formado em psicanálise clínica, sou doutor em psicanálise clínica, professor em diversas faculdades de psicanálise e também sou mestre e doutor em teologia, E graças a Deus nosso ministério tem sido notabilizado por estarmos ministrando a palavra de Deus e capacitando assim aqueles que são chamados. Seja bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui. Qualquer dúvida na matéria, você tem acesso ao meu WhatsApp, tá? Anota aí, você pode, é só dizer que você é aluno do curso de Psicologia Pastoral da CEMAP e eu iria atendê-lo com muito carinho. Então, nosso WhatsApp é 21, código 21 99128 9398, 21 99128 9398. Então você tem, por parte nossa, todo o apoio na aula, na pós-aula. Então eu aguardo você, caso você tenha alguma dúvida. Você que faz parte do curso, você já recebeu o seu módulo por e-mail. Você pode então acompanhar a aula pelo módulo, Lógico que não vamos ler o módulo todo, Você que vai ler o módulo todo. Eu vou colocar algumas partes aqui que são essenciais. Iremos falar sobre isso, ok? E as dúvidas você poderá tirar todas comigo ali no privado do WhatsApp. Será uma honra atendê-lo e também
conhecê-lo, né? Então, por favor, não fique acanhado quanto a isso. Nós queremos, tanto eu quanto o pastor Jorge Costa, queremos e desejamos que você tenha o melhor, né? A melhor formação, tenha a melhor instrução possível. Amém? Eu espero sinceramente que o som esteja bom. Né? Se você estiver ouvindo bem aí, por favor, só manda aí um feedback para mim, eu agradeço. Então vamos então à nossa primeira aula, ok? Abrindo aí o nosso módulo que você recebeu, você ainda pode entrar no curso, tá? Só procure aí o pastor Jorge, entra no curso, não deixe de fazer o curso não, tá bom? Não deixe de fazer essa matéria, é só procurar o Reverendo Jorge Costa e dar o seu nome, tá bom? Então vamos lá, nós começamos aí. Jesus, ele é o psicólogo da alma, né? A gente sempre diz que Jesus é o maior psicanalista que já existiu, e é uma verdade. Ninguém tinha maior conhecimento sobre a alma humana do que o Senhor Jesus. Ninguém tem maior conhecimento sobre a alma do homem, a alma que é a sede dos pensamentos, das vontades, né? Então, das emoções. E nós somos, Deus nos fez alma vivente. Então, se a alma é a sede dos pensamentos, das emoções e das vontades, nós precisamos compreender bem a alma do ser humano para poder ajudá-lo, né? Eu sempre digo que o psicanalista é o médico da alma e psicólogo também. Então nós que somos ministros, que lidamos com gente, lidamos com pessoas, nós precisamos unir os saberes, né? Nós já temos os saberes teológicos, mas é fundamental também que tenhamos uma noção dos saberes psicológicos, psicoemocionais, porque as pessoas vêm até nós e não deixam as emoções em casa, né? As pessoas vêm até nós com as suas emoções, vêm até nós com seus traumas, vêm até nós com as suas dificuldades. E uma pessoa que tem, né, algum conhecimento, você não precisa ser formado, né, na área, mas que tem pelo menos algum conhecimento na área, poderá ser um instrumento ainda melhor no seu ofício, que é abençoar as pessoas, que é aconselhar as pessoas. Está aí no módulo, a psicologia pastoral tem como objetivo entender a psique humana e assim poder aprofundar em ajudar as ovelhas. Presta atenção, não a satisfazerem as suas necessidades, mas a compreenderem que a fé em Jesus é libertadora da mente, da alma e do espírito. Muitas e muitas pessoas vêm até nós e são cristãs legítimas, né? Receberam a Jesus Cristo como seu Salvador, amam a Deus de todo o seu coração, mas convivem com situações internas que às vezes não lhes permitem caminhar de forma mais profunda na presença de Cristo. Então, quando nós estudamos psicologia pastoral, quando nós temos essa introdução ao conhecimento de como a alma humana funciona, como que certos fatores são essenciais, certas curas emocionais são essenciais para que também possamos nos alavancar espiritualmente, esse saber, né, essa ciência vai ajudar, vai permitir com que possamos ser instrumentos ainda mais afiados
na presença do Deus Todo-Poderoso. Então, vamos lá, eu quero entrar agora, essa é a primeira aula, nós vamos ter 4 aulas, tá? Toda semana, talvez na terça-feira, né, nesse horário, por volta das 11 da manhã mesmo, né? Mas o mais importante é que o vídeo vai ficar aqui, todos os alunos poderão acessar essa aula a hora que desejarem. Amém? Eu sei que tem gente que trabalha, estuda, talvez não possa acessar neste momento em que eu estou dando aula ao vivo, mas a aula continua e você poderá assistir, se manifestar a hora que você bem desejar, né? Graças a Deus por isso. A tecnologia nos possibilita, né, esse tipo de condição, não é? Nos possibilita esse tipo de condição. Então, uma bênção podemos estar aqui. Eu vou desligar o fundo aqui, que não há necessidade desse fundo. E vamos manter a nossa concentração aqui. Quem nunca ouviu as expressões como nosso psicólogo é Jesus, já tenho Jesus, não preciso de um psicólogo, de um psicanalista, crente não entra em depressão, depressão é falta de fé, é pecado na vida, é opressão do diabo, terapia com psicólogos, psiquiatras, psicanalistas é coisa de louco, eu converso com Deus e tudo fica resolvido. O que meus irmãos vão pensar se eu disser que eu vou ao psicólogo, que eu vou ao psicanalista, que eu vou ao psiquiatra? O que é que esses irmãos vão imaginar? Então, qual deve ser a posição da igreja em relação à psicanálise, à psicologia ou outras práticas psicoterápicas? Infelizmente, existe um extremismo perigoso quando se trata do lugar da psicologia, da psicanálise na igreja, ao mesmo tempo que há uma demonização da psicologia por alguns crentes e pastores. Há também um enaltecimento exacerbado, né, das práticas terapêuticas em muitas igrejas. Por isso, nós entendemos que todos os líderes deveriam ser psicanalistas a fim de poderem ser instrumentos ainda mais afiados na mão de Deus. Poderem ajudar ainda mais as almas que lhes procuram. Mas é óbvio que nem todo mundo vai poder ser. Então, por isso, quando você faz uma aula como essa, você pelo menos vai ter algumas noções de como podemos ajudar as pessoas a entendê-las melhor psicologicamente, né? Esse curso visa contribuir para que haja um conhecimento, pelo menos introdutório. O ofício pastoral, né, ministerial, exige preparo em todas as áreas humanas. Afinal, estamos tratando de vidas com sua multiplicidade de problemas. E um obreiro bem capacitado pode fazer a diferença entre a vida e a morte. E eu louvo a Deus, eu sou psicanalista clínico há mais de 20 anos, sou mestre e doutor em psicanálise. Então eu tenho visto com a minha experiência como pastor, como analista, que esse instrumento, né, um instrumento da psicanálise, ele tem apoiado, tem ajudado, tenho visto muita gente crescer espiritualmente, crescer na fé, por conta de quê? Do cuidado que nós temos, né, da confiança que as pessoas têm para conosco, em entender que existem instrumentos que Deus usa para ajudar nessa jornada, que é a jornada da vida, né? As igrejas, está aqui no módulo, né? A página 6, as igrejas que negam que a ajuda psicológica em alguns é uma solução, estão pondo de lado uma ferramenta deixada por Deus para ajudar ao próximo. Infelizmente, há ainda no meio cristão muito preconceito quanto àqueles que procuram ajuda psicológica, né? Ninguém está deixando, eu quero deixar claro aqui, ninguém está deixando a ajuda espiritual de lado, gente. Ninguém que procura um psicanalista está deixando a ajuda espiritual de lado, muito pelo contrário, eles estão unindo uma outra ferramenta à espiritualidade.
Inclusive eu tenho um curso chamado Psicanálise e Espiritualidade. Se você desejar fazer, vai ser uma benção. Aliás, o pastor Jorge Costa está aí até divulgando, e é uma grande benção. Então nós precisamos entender que esse preconceito, ele só atrapalha o indivíduo. Então nós precisamos unir as nossas especialidades. Quando eu pego o espiritual e uno também ao psicoemocional, eu posso ajudar a criar um elo, criar uma corrente de apoio, de ajuda, né, para o indivíduo. Como eu disse aqui no início, a alma humana é a sede dos pensamentos, das emoções e das vontades. Quer dizer, nós somos seres emotivos, nós somos seres emocionais, nós somos seres que sentimos as coisas nos afetam, coisas boas nos afetam, coisas ruins nos afetam para o mal. Então, quando unimos as especialidades, nós temos um resultado para o próximo muito mais eficaz, muito importante. Nós temos uma transformação fundamental no indivíduo. Infelizmente, há alguns meios cristãos, uma demonização da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, e isto por pura ignorância, quanto à necessidade dessas ciências. Tá? Infelizmente, muitos obreiros investem em muitas coisas, menos em conhecimento. Lamentavelmente, né? Nós temos visto isso na nossa experiência pastoral, e isso é muito triste. As pessoas acham que os cursos são caros, só que se esquece que o preço da ignorância é muito maior. Muito maior. As igrejas deveriam apoiar os seus líderes e vocacionados a estudarem, mas não são todas que agem desta maneira. Tá? Inclusive, é uma coisa que eu bato muito na tecla: não há investimento nos jovens, os jovens estão correndo dos seminários, né? Estão correndo das suas vocações. As igrejas, vou dizer na sua grande maioria, não têm investido nos jovens vocacionados. Eu falo porque eu dou aula em vários seminários. Quando eu chego na sala de aula, eu vejo mais 90% das salas de aula são compostas de alunos com mais de 30 anos. Quer dizer, eu entrei no seminário com 18 anos. É raríssimo eu ver jovens de 18, 19, 20, 21, 22 anos fazendo cursos, né? E isso é muito triste, olha, muito triste. São 10 anos, olha só. Se eu tenho jovens de 20 a 30 anos fazendo cursos, olha só que maravilha, com 30 anos eles já estão formados, já têm experiência acadêmica, teórica, até mesmo prática, onde eles poderão ser úteis por muito mais tempo, poderão desenvolver um ministério ainda mais profícuo. Mas temos observado que os crentes, em boa parte, não investem em si mesmos, não investem nas suas vocações, e é o conhecimento que faz com que possamos ser ainda mais excelentes. Tanto é que Oséias 4:6, né, nos deixa claro: meu povo perece, né, é destruído porque falta conhecimento. Então eu quero parabenizar o pastor Jorge, né, a CEMAP, por sempre estar viabilizando conhecimento a todos vocês. Quero parabenizar você que é jovem, está fazendo curso, né? O investimento aqui é mínimo, gente, pelo amor de Deus, né? É um investimento para a gente ter 1000 alunos aqui, mas para que vocês vejam como é complicado isso. Eu falo que é demoníaco, Vamos lá. Continuando, página 13, o mistério humano. Muito já se escreveu direto e indiretamente sobre o mistério do ser humano,
né? E a intenção, claro, desse trabalho não é substituir todas as contribuições, enfim. Trata-se principalmente de focalizar aqui um tema que não é só fundamental para caracterizar a situação humana, como se revela crucial para abordar, né, o desenvolvimento humano. É no desenvolvimento humano que nascem os traumas, que acontecem os recalques, que fazem com que o indivíduo às vezes não consiga ter uma vida plena e uma vida abundante, aquela que Jesus nos prometeu. Ele nos prometeu vida abundante. Eu já falei, ele é o maior psicólogo, o maior psicanalista que já existiu, conhecedor da alma humana. Página 9. Um destes caminhos é o caminho da aparência, ou falta de ausência, a trilha seguida quando e por que se experimenta pelo viver, que cada realidade tocada, sentida ou vista não é suficiente, não satisfaz, mas cansa, desilude, deixa um vazio, quer dizer, o vazio que existe no ser humano é gigantesco. Neste tipo de caminho, cada realidade é só aparência e remete, por sua vez, a alguma coisa que é e deve ser eterna, estável e inabalável. O prodigioso abrir-se da vida humana é riqueza do mundo circunstante, como se pode observar no curso do desenvolvimento. É todo ele assinalado pela contínua odisseia de quem deseja sentir, saber, ter e ser mais, não porque se recebeu, se tem e se é, mas não tenha valor, mas por não valer o suficiente. Então, hoje em dia as pessoas estão vazias e muito mais vazias do que nunca. A resposta a esse vazio com certeza é Deus, mas para chegar a essa resposta existem barreiras, né, que precisam muitas das vezes serem quebradas. As pessoas estão confundindo likes com abraços na rede social. Então a pessoa faz de tudo para ter mais like, mais like, mais like, mais like. Like para substituir o afeto. Enfim, isso é uma coisa assim esdrúxula, ridícula. Então hoje muita gente, e eu lido com essas pessoas, estão cada vez mais frustradas. Se elas não recebem um likezinho, se não recebem um coraçãozinho lá na rede social, elas se frustram, se matam. Então é esse vazio, né? Então o caminho da presença ou da luta pela realidade, ao contrário, é aquele caminho em cujo percurso nunca se crê que a realidade seja exclusivamente aparência. Mas, aceitando a limitação e a voz do não, onde se acolhe a presença daquilo que é ofertado e se colhe ou torna nas mãos a realidade que se encontra ou com a qual se confronta. Movendo-se sobre a estrada, abandona seu futuro mais ou menos distante, a sua função de ilusão, e enfrenta-se a presente considerando-o seriamente, talvez com trágica seriedade. A dor é a lei da vida e da realidade, e tentar escapar dela seria fugir do real para o mundo da fantasia e da ilusão, e é isso que a gente está vivendo. As pessoas estão cada vez buscando o mundo da fantasia, da ilusão. Ninguém quer mais sofrer, ninguém quer mais sentir dor, né? Porém, a dor e o sofrimento é a realidade da vida humana. E nós temos no meio evangélico, né, muitas narrativas, né, que nos púlpitos que querem isentar o ser humano da dor e do sofrimento, porque isso atrai pessoas, né? Venha para cá que a sua dor vai acabar, o seu sofrimento vai acabar. Gente, isso não existe. A Bíblia diz justamente o contrário. E nós, na psicologia pastoral, nós não podemos, de maneira alguma, tirar o indivíduo da realidade e trazê-lo para uma ilusão. A realidade é esta: neste mundo tereis aflições. Jesus nunca erra. Quando um pastor, um líder, né, usa a narrativa da destruição da dor e do sofrimento para aqueles que vêm para a fé, na verdade ele está destruindo esse indivíduo. Tá? Então nossa função
como conselheiros espirituais, não é negar a realidade para o indivíduo ou maximizar essa negação que ele já traz. Nem pensar. É mostrar que ele pode vencer a dor e o sofrimento. Ele pode, não obstante estar num mundo perverso, ser luz neste mundo perverso. Fazê-lo entender que há uma força superior que agindo nele, que agindo através dele, pode mudar o ambiente. Então, existe muita gente em áreas científicas que gostam de dizer que o evangelho é uma ilusão. E não é, o evangelho é uma realidade presente, o evangelho de Jesus Cristo é uma realidade viva. Mas por que isso acontece? Porque nós temos vendilhões do céu na terra. Ministros que se dizem do evangelho que vendem um céu na terra, frustrando ainda mais aquele indivíduo que vive já uma realidade frustrante. Porque a vida é a vida e a vida dói. Dissociar a dor da vida é atrapalhar o indivíduo, porque a dor, queridos alunos, a dor, ela faz parte do nosso crescimento como pessoa, do nosso crescimento espiritual. Sem dor, nós seremos uma ameba, nós seremos uma geleca. A dor, ela nos forja. A dor e o sofrimento é o fogo que nos forja, que nos torna poderosos, que nos faz enfrentar coisas maiores à frente, né? Todos devemos passar pela dor e entender a dor como um instrumento de fortalecimento espiritual, psicológico, emocional. Quando aprendemos com a dor, nós somos mais fortes, nós somos inclusive espiritualmente mais preparados. Então, em nenhum texto do Novo Testamento, há a ideia de fugirmos da realidade. Há o conceito de ilusão. Não, nós não podemos iludir as pessoas. Nós não podemos levar para a pessoa que está sofrendo a ideia de que ela não deveria estar sofrendo, ou se está sofrendo é porque ela está em pecado. Não, o sofrimento ele vem, nós querendo ou não. Infelizmente nós temos isso, nós vamos falar aqui nesse curso sobre o desenvolvimento infantil, que é fundamental, né, na fase adulta, como nós fomos criados. Infelizmente tem muitas crianças hoje em dia que são blindadas de tudo, blindadas até de andar descalça na rua, porque senão os micróbios, as bactérias vão inundar. A criança precisa comer terra, né? Sentir lá algumas dores no estômago. Claro que eu não estou falando de coisas grandes. Criança precisa correr na chuva. Então nós estamos livrando a psique do indivíduo do sofrimento. Não, o sofrimento faz parte. Olha, a vida dói, o sofrimento faz parte. Mas o importante é entender que existe um Deus que está cuidando de nós, que vai nos fazer passar pela fornalha
né? Que vai nos ajudar com as nossas feridas, que as cicatrizes do nosso corpo, né? Tem uma cicatriz aqui no queixo pequena, eu tenho uma cicatriz aqui do meu lado direito, na base aqui da barriga. Eu fiz uma operação de apendicite, doeu, mas eu venci. A ideia de que a dor vem, mas nós podemos suportar. A Bíblia diz isso. Não existe provação que lhe sobrevenha que você não possa suportar, mas junto com a provação vem o que? Vem o escape. Então, nossa mensagem é uma mensagem de realidade. Nós não podemos, de forma alguma, levar o indivíduo a viver uma vida de aparência, né? Aquela velha história. Venha para Jesus e os seus problemas vão acabar. Isso é mentira. Venha para Jesus e os seus problemas vão aumentar. Só que sem Jesus você trata com seus problemas sozinho. Com Jesus, seus problemas estarão agora também na mão de Deus. Aleluia! Então, nós como ministros, vocês que estão fazendo o curso, é fundamental que nós não criemos no indivíduo a ideia da ilusão. Porque a ilusão, ela simplesmente se desfaz. A ilusão é uma nuvem que está passando, daqui a pouco você olha para cima, ela não está mais ali. A nossa vida, ela é constituída de realidades. E nós, como indivíduos, nós precisamos assimilar essas realidades. Dentro dessa realidade, é claro, existe uma realidade espiritual que não é ilusão, uma realidade de que estamos numa batalha espiritual e de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Página 10. A razão fundamental dessa constatação é que um problema, para ser problema, deve ser verdadeiro. E a verdade de um problema é a possibilidade da solução. Então, os problemas sim, nós vamos dizer, os problemas existem, mas os problemas têm solução. Amém? Então, nós também somos mensageiros dessa verdade que é real. As pessoas estão sucumbindo frente aos problemas. As pessoas estão se matando por causa de problemas. Olha como tem crescido a depressão no meio evangélico. Olha como tem crescido o número de suicídios dentro das igrejas cristãs. Mas por quê? Porque os líderes estão alimentando ilusões. Por isso que muitas das vezes eu sou um pastor, um reverendo, um pouco mal compreendido em alguns meios cristãos, porque eu não vendo ilusões. Eu não vendo ilusões, irmãos e irmãs, queridos alunos, você que está assistindo essa live deste curso abençoado, nós não vendemos ilusões. A vida é dura, a vida é cruel e a vida dói. Quando Deus chama Josué, o que Deus fala para Josué? Josué, ser forte e corajoso. Jesus disse, tenha um bom ânimo. Nós precisamos ser pessoas de bom ânimo. Entendendo que a realidade da vida é dura. Porém, para cada problema tem uma solução. Se o problema é desse tamanho, desse, não importa qual o tamanho do problema, para cada problema existe uma solução da mesma proporção. A solução está aqui, ó. Oração. Pai, em nome de Jesus, me ajuda, me fortalece. Amém? Ó, para cada problema, não importa o tamanho do problema, eu garanto que tem uma solução na oração.
Amém? Amém. Deus abençoe você. Então, nós não vendemos a ilusão de que seus problemas acabaram. Não, seus problemas não acabaram, mas eles podem ser resolvidos com a ajuda do Deus Todo-Poderoso e com a ajuda da fé. Eu acredito na espiritualidade, na fé, em Jesus, no poder de Deus. Então nós, com a ferramenta de entendermos o ser humano e com as ferramentas espirituais da fé, nós teremos uma completude de disciplinas aonde o indivíduo vai viver melhor e muito mais feliz. Não obstante, eu vou dizer algo aqui: Deus não tem compromisso com aquilo que eu acho que é felicidade. Deus tem compromisso com a felicidade que Ele quer dar. Tá bom? Então, vamos lá, vamos ter esse confronto aí de realidade. Cada problema contém antecipadamente como fim a solução, e como diz Blondel no início de L'action, nenhum problema é tão insolúvel quanto um falso problema. E isso é complicado, porque tem muita gente que na verdade não está vivendo um problema, está vivendo um falso problema, está vivendo uma ilusão, tá? Todo problema tem solução. Então, agora os problemas da mente, os problemas que a pessoa cria, realmente fica difícil, porque aquilo que a pessoa cria mentalmente, emocionalmente, acaba transmitindo para ela a ideia de que está tudo acabado e a melhor forma então é acabar com a dor. Como nesse mundo eu não consigo acabar com a dor, eu não consigo acabar com o sofrimento, eu vou acabar com a minha vida. Eu quero te dizer aqui, como profeta de Deus, como seu professor, em nome de Jesus, a vida é o bem mais precioso que Deus lhe deu. Graças a Deus eu já tive a oportunidade de poder ajudar pessoas que estavam prestes a tirar a sua própria vida, e hoje são pais, são mães, são avós, são pessoas, instrumentos de Deus maravilhosos na igreja. E glória a Deus, porque Deus me colocou naquele momento certo da vida deles. Mas por quê? Vendilhões de ilusões, venderam ilusões para essas pessoas, e essas pessoas se tornaram pessoas frustradas, achando que a melhor maneira de acabar com o sofrimento é acabar com a própria vida. Isso não existe. A melhor maneira de acabar com o sofrimento é buscar ajuda, é buscar apoio. Eu posso garantir a você que está me ouvindo, que está me vendo, eu já estive no fundo do poço algumas vezes, então eu sei exatamente como sair de lá e posso ajudar você. Amém? Mas eu posso ajudar você porque eu estive lá e tive, uma corda que me jogaram e eu peguei nessa corda e saí. Então, é fundamental hoje, nesse momento, nessa primeira aula, eu quero te dizer, saia das ilusões, Vamos ensinar as pessoas de lá da igreja, que são nossas ovelhas, que estão próximas de nós, de que você tem a corda. Eu tenho a corda para você. Eu tenho a corda que vai te tirar desse poço. É só você segurar nela. Segura aí na corda. Se não segurar, eu vou pular aí dentro. Vou pular e vou te tirar. Para tudo tem uma solução. Ok? Então, muitos dos seus sofrimentos, das suas dores que você está passando, são coisas da sua cabeça. É a questão da ansiedade, Inclusive nesse momento aí de coronavírus. Como é que vai ser a provisão? Vai faltar isso, vai faltar aquilo. Olha, nós estamos desde março, desde dia 26 de fevereiro, vivendo essa questão da pandemia, do isolamento, e Deus tem cuidado de nós e vai continuar cuidando, porque Deus tem o maior interesse em nos ajudar, Ok? Continuando aí, a vida humana como caminho no tempo. Para Dante, a vida humana é um caminho no qual podemos nos perder como em uma floresta escura. De fato, o caminho é um dos grandes símbolos da vida humana, considerado como uma viagem, um percurso com um antes e um depois, um passado
e um futuro, em que o presente representa o momento fugídio, tornado sutil e esmagado entre duas realidades ameaçadas, uma que já não é mais e a outra que ainda não é, como exprime um ditado, né, medieval, o famoso ser ou não ser. Então tem muita gente que vive aí, né, e você vai encontrar pessoas assim espremidas entre o passado e o futuro, né, e tá ali no meio, tá vivendo espremido, não consegue viver o presente. O presente é sempre ruim, porque o passado espreme de um lado, o futuro espreme do outro, e ele se sente sufocado entre o passado e o futuro dele, e não consegue, né, viver o presente, mesmo porque vamos passar aqui à frente, a página 12, a temporalidade lhe aparece em toda a sua dramaticidade. Para Agostinho, o significado logos, no qual recolher a dispersão e com o qual contar para resolver a antinomia da vida humana, entendida entre o infinito de fragilidade e o infinito de grandeza, ultrapassará o horizonte estético, mas ainda assim o drama da temporalidade emerge como uma expressão, um modo de vida, né? Então, a temporalidade traz consigo um aspecto de promessa fascinante. Enquanto a vida, há esperança. Uau! Né? Se diz mesmo nos momentos mais tenebrosos, e a possibilidade de um amanhã permite suportar melhor situações difíceis a partir do novo. Então a gente tem, né, dentro das escrituras sagradas, que trabalha com a nossa alma, né? As escrituras mexem com a nossa alma, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas vontades, nossas emoções, né? Então, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, é fundamental que dentro da temporalidade da vida, nós temos um tempo de vida que às vezes é bem curto. O que nós estamos fazendo com o tempo que nós temos de vida, né? Muita gente tem estragado esse tempo, muita gente tem trabalhado a sua vida de uma forma equivocada, de uma forma triste, não sabendo valorizar os momentos bons da vida, não rindo na hora que se precisa rir, chorando o tempo todo, reclamando do que tem, né? Baseando-se naquilo que os outros têm, né? Então uma vida de murmurações, uma vida de reclamações, uma vida de frustrações, né? O que é ou o que seria a vida se as expectativas não encontrassem mais lugar no coração humano? Como seriam inimagináveis as expectativas sem a dimensão temporal da vida? A vida tem um tempo. Agora, o que você está fazendo com esse tempo? E é isso que a gente coloca, né, para as pessoas que vêm nos aconselhar. Você está fazendo um curso de psicologia pastoral, né? E na psicologia pastoral nós trabalhamos bastante com aconselhamento. Inclusive nós temos um curso, né, Clínica Pastoral e Aconselhamento. Faça conosco, Instituto Ictus. Para você que é aluno, a gente dá um jeitinho. Por outro lado, o inexorável transcorrer do tempo que se impõe e contra o qual não há humanamente uma vitória possível, significa algo formidável que nos supera e nos assusta. Nenhuma cultura pode ser indiferente à busca da sobrevivência. Então, a realidade da morte, ela é fatal. Tem muita gente que, né, se existe uma coisa certa na vida de todos nós, é que nós nascemos para morrer. A partir do primeiro dia da vida, nós já sabemos que vamos morrer, né? Todos nós vamos morrer, todos nós que estamos aqui nessa live daqui a um tempo vamos morrer. Mas o que nós fazemos entre o berço e a sepultura é que é importante. O que eu faço da minha vida? O que eu faço dessa temporalidade entre o berço e a sepultura? É isso que importa. Deus abençoe. Terminamos aqui a primeira aula.
Terminamos na página de número 14, ok? Então, semana que vem vamos entrar aqui nas questões humanas. Deus abençoe a todos. CEMAP, Instituto Liderança, Instituto Ictus, Reverendo Uri Vicente Borges. Beijo no coração, espero que tenham gostado. Falem comigo aí na live, faça seu comentário e também estou à sua disposição no privado, no meu WhatsApp 21991289398. Até semana que vem, se Deus quiser. E vamos viver a vida.